Bom, estamos falando de relações entre razões trigonométricas. O que a gente está buscando é exatamente descobrir quais são essas relações, e aí na questão vocês tinham que descobrir quais eram as relações corretas que falavam de seno, cosseno e tangente, uma envolvia a outra. A primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente está falando desse triângulo específico, né? Então ele é um triângulo retângulo, que na verdade, apesar de eu ter chamado ele de específico, é só porque ele é um triângulo retângulo e a gente marcou o alfa e o beta. Notem o seguinte, todo triângulo retângulo ele é composto por um ângulo reto e dois outros ângulos. E obrigatoriamente esses dois outros ângulos eles têm que ser ângulos complementares. Lembrando que complementares significa que a soma deles tem que dar 90 graus. Nossa, Gui, mas da onde você tirou isso? A gente nunca aprendeu. Na verdade, vocês sabem o seguinte, que a soma dos ângulos de um triângulo dá 180 graus, certo? Então, somando os três ângulos, chega em 180. Só que a soma dos três num triângulo retângulo seria alfa mais beta mais 90 graus, que é o ângulo reto. E daí a gente tira, então, que alfa mais beta vai ser sempre 90 graus. Justamente porque eu vou isolar o 90 para o outro lado, então ficaria alfa mais beta é igual a 180 menos 90, que daria os tais dos 90 graus. Tá? Então, isso mostra que dois ângulos de um triângulo retângulo, sem considerar o ângulo reto, obviamente, a soma deles tem que dar 90 graus, eles são complementares, toda vez. Tá? E a partir disso a gente conseguia fazer aquela análise do que a gente enxergava na tabela. Porque olha só, quando eu calculo o seno de alfa, eu estou pegando o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então fica C sobre A. Só que quando eu calculo o cosseno de beta, eu pego agora o cateto adjacente, que é o C também, sobre a hipotenusa A. Então a gente consegue perceber que o seno de alfa vai ser igual ao cosseno de beta. E isso sempre, né? Porque a gente está pegando um triângulo qualquer. Tipo, esse alfa pode ser qualquer valor, o beta poderia ser qualquer valor. Então, para qualquer ângulo complementar, a gente tem que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Isso significa que a gente pode escrever que o seno de alfa ele vai ser sempre igual ao cosseno não de alfa, né? Ao cosseno de beta. Então, o seno de alfa vai ser sempre igual ao cosseno de beta. Mas a gente pode reescrever isso como seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Por que 90 menos alfa? Bom, estou pegando essa informação daqui, né? É como se eu estivesse isolando aqui, por exemplo, o beta. Então eu isolo o beta, fica igual a 90 menos alfa. E aí eu troco, substituo aqui esse beta por 90 menos alfa. Então, o que basicamente essa expressão quer dizer é que o seno de um ângulo é sempre igual ao cosseno do seu ângulo complementar, tá? A mesma coisa vai acontecer se a gente pensasse no cosseno de alfa e seno de beta. Então a gente vai chegar à mesma conclusão. Eu até posso reescrever isso daqui como cosseno de alfa vai ser sempre igual ao seno de 90 menos alfa, pela mesma razão do que a gente estava mostrando agora, né? Seria só o caso inverso. E aí tinha, então essas duas expressões estavam corretas e tinha mais uma expressão ainda que estava correta que falava sobre a tangente. Porque o que acontece com a tangente? Se a gente pensar na tangente de alfa, a gente chega em, né, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então seria C sobre B. A tangente de beta, por outro lado, seria B sobre C. Ou seja, a gente percebe que um é o inverso do outro, né? Fica claro aí que se a gente inverter a fração, a gente vai chegar na tangente do outro. Isso justamente porque justamente dá para perceber pelo triângulo, né? Porque o cateto oposto de um é o adjacente do outro. E o cateto adjacente de um é o oposto do outro. Por isso que acontece essa troca, digamos assim. E aí, no final das contas, a gente pode concluir, então, que a tangente de alfa seria igual a 1 sobre tangente de beta, só que do mesmo jeito que eu escrevi lá em cima, a gente pode substituir esse beta e falar que a tangente de alfa
seria igual a 1 sobre tangente de 90 menos alfa. Ou seja, a tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do ângulo complementar. Tá? Então, aqui é o ângulo complementar, o 90 menos alfa, e o alfa é o ângulo. Né? Então, a tangente desse ângulo é igual ao inverso da tangente do seu complementar.